Está no ar Diálogos com Manderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o Via Crucis 2025. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, meu amigo de longa data e também o ator que vai interpretar Jesus de Nazaré, Renato Monaro, a quem desde já dou as boas-vindas. Meu querido Renato Monaro, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Junque, um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, contando um pouquinho aí da preparação, dos desafios, um pouquinho da história também, né? A gente se conhece de longa data. Muito tempo. Acredito que a gente vai conseguir dialogar bastante aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a alegria é toda nossa. Renato, começando então esse nosso bate-papo, acho que não daria para começar de uma outra forma, se não te perguntando, né, querido? Como é que é dar vida novamente ao Verbo encarnado? Olha, a gente até fica emocionado, assim, arrepia de falar, né? Jesus, acho que é o maior personagem da história da humanidade. Então, é uma história que vem se repetindo e que acontece há milênios. E é uma história conhecida, todo mundo sabe pelo que ele passou e o que ele foi enquanto ser humano, né, aqui nessa terra. Então, quando eu recebi o convite para interpretar esse personagem mais uma vez, junto com isso vem a responsabilidade de conseguir transmitir a emoção que as pessoas que vão ao Via Crucis esperam ter, né? Porque as pessoas estão lá para assistirem Jesus, não tem nada a ver com o Renato, né? Nem com o Anderson, que já foi Jesus, nem com todos os outros atores que já passaram pelo papel. As pessoas estão lá para vivenciar a história que eles já conhecem. Então, o desafio é bastante grande porque a gente precisa entregar essa emoção ao público, né? Então, é um trabalho de construção do personagem, de visitar memórias da nossa infância, do que a gente, enquanto pessoa, enquanto ator, conhece da história de Jesus, buscar outras fontes, né, que auxiliem a construir o personagem, e ali no dia a dia das cenas do espetáculo, conseguir transmitir isso ao público, né? Então, é um desafio enorme porque é um personagem extremamente conhecido, todo mundo tem opinião sobre a vida de Jesus, cada um da sua forma, com a sua fé, né? Vive Jesus de um jeito, e ali no espetáculo a gente tem que atingir todo mundo, né? Então ali a gente não está falando por uma religião específica, a gente está falando sobre um personagem histórico que marcou o mundo como a gente conhece hoje. Ô Renato, eu acho que você traz um elemento aqui nessa sua fala que eu vou colocar aqui na mesa para a gente conversar. De alguma forma, você diz que as pessoas, além da questão de consumir arte, mais do que isso, elas vão até a usina para buscar um pouco mais de esperança para a própria vida através dos feitos, da interpretação de um espetáculo que todo mundo conhece, o começo, meio e final? Exato, porque assim, as pessoas vão nos templos religiosos, seja qual for a religião, para vivenciar essa história no dia a dia e sempre tem uma figura ali, seja o pastor, seja o padre, né? Em outras religiões existem outras figuras, sempre tem alguém conduzindo o rememorar a história de Jesus, né? Através de leitura de evangelho, através de palestras, de palavras. Ali no espetáculo não é diferente. As pessoas que ali estão, elas estão indo renovar a sua fé, não importa a fé que seja. Então elas estão ali, é uma Semana Santa, é uma semana de reflexão, naturalmente, né? A gente, acredito eu, né? E uma visão do Renato, enquanto pessoa, a gente tem dois momentos no ano em que a gente se reflete muito, né? A virada do ano, que é um momento natural de você olhar para trás e ver o que você fez e planejar a dieta, o que você vai fazer no outro ano, os sonhos, renovar sonhos, né? Que é uma questão mais da vida mundana, né? E o momento da Páscoa, o momento da Semana Santa, esse período pós-carnaval de Quaresma, né, que é vivenciado de diversas maneiras pelas religiões. Então, esse período todo é um momento introspectivo, que as pessoas olham muito para si, né? E eu acredito que o espetáculo tem esse desafio. Eu que participo do espetáculo aí desde 2006, interpretando diversos personagens, a gente percebe no público essa vontade de ressignificar a sua fé, né? E é isso que a gente busca construir no espetáculo, aí, em todas as cenas, nos detalhes, tudo que tem que acontecer para poder entregar isso para o público.
Deixa eu fazer um recorte aqui sobre a interpretação do papel. Você fez 2011 e 2012, numa fase da vida. Você volta agora a fazer o papel de Jesus novamente numa outra fase da vida, com uma outra idade, com muitas experiências que foram acumuladas durante o percorrer do tempo, né, e da história. O que muda, Renato? Primeiro que a gente, enquanto pessoa, a gente naturalmente evolui, né? A gente aprende, a gente amadurece, a gente desenvolve outros medos, outros traumas, né? Mas a gente cresce como ser humano naturalmente com o andar da vida. O ator Renato, 2011, 2012, que assumiu o papel de Jesus, ele era jovem, recém-casado, recém-pai, né? Tinha acabado na verdade, eu me tornei pai durante as gravações de fala ali de 2011, né? Que foi quando meu filho nasceu, e dos ensaios. Então, ali era um Renato, um jovem adulto, iniciando carreira profissional, com muita disposição física, né? Então, a gente, menos dores de joelho, né? Dores disso. Então a gente tinha uma outra pegada de energia para encarar o personagem e uma bagagem aí do ponto de vista pessoal, eu tinha uma bagagem muito católica naquele momento, né? Uma vivência muito católica dentro da Igreja Católica, dentro de grupos ali de pastoral da família, né? Vivenciando esses elementos, a equipe de noivos. Então, naquele momento, eu tinha uma visão muito diferente da que eu tenho hoje, né? Eu tive a oportunidade, depois daquele momento, de morar fora do país, de morar em outro estado, de conhecer outras culturas, de visitar outras religiões. Então, o Renato hoje é um Renato que leu muito mais. Então, lá em 2011, eu não conhecia nada de filosofia, de Cortella, de Karnal, de Clóvis de Barros. Eu não tinha lido o livro que fala Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que é do Augusto Cury. Então, todos esses elementos, hoje eu me sinto muito mais maduro para entregar um personagem capaz de demonstrar emoções humanas, um personagem capaz de tocar o coração das pessoas, que é isso que eu espero que eu consiga entregar, né? Por ser um personagem sereno, mais humano e menos aquele Jesus santo da Igreja Católica, né? Então eu me lembro muito bem, e é uma discussão que eu tenho constante com o diretor, o Otávio, agora durante esses processos que a gente tem de marcação de cena, né? Ele me fala muito, desconstrói esse Jesus santo, eu preciso de um Jesus humano, né? Deixa o Jesus santo para depois da crucificação, para a hora da ressurreição. Aí eu quero o Jesus santo, porque aí ele já ressuscitou e ele está lá pronto para dar uma mensagem para toda a humanidade. Mas durante o processo, a gente precisa de um Jesus humano, né? Então, eu com 40 anos, tendo percorrido uma trajetória pessoal e profissional que me levou a conhecer outros elementos, eu me sinto muito mais tranquilo, né? Eu me lembro, 2011, 12, a ansiedade de viver o personagem, o desafio e tal. E hoje o próprio processo de ensaio está mais tranquilo, mais zen, assim, mais de boa. Renato, você está falando então, vou tentar fazer uma síntese na sua fala, que o elemento maturidade, nesse momento, vai fazer a diferença para o Jesus Cristo edição 2025? Eu sou Maria, é o momento maturidade enquanto evolução natural do ser humano, né? E o momento conhecimento mesmo, aprendizado, porque eu tive acesso a coisas de 2012 para cá, quando eu saí do personagem, né, a estudos, filmes, a própria assistir série é muito mais fácil hoje em dia, né? Então tem diversas séries que relatam ora só a Maria, ora só a Madalena, né? A série que está na moda agora, que relata todos os discípulos e a trajetória de Jesus, que está na Netflix. Então, assim, a gente acaba, a construção, a busca por conhecimento, eu acho que favorece muito, somada à maturidade. Que legal. Quero falar um pouquinho sobre a questão da atriz, né, da Sabrina Tesoto, que vai compor com você. Eu acho que, assim, os dois, né, os papéis principais de todo esse enredo. A minha pergunta é, Renato, como é que está sendo essa experiência de desenvolver esse projeto com ela, ao lado dela?
É bem legal porque a Sabrina é uma amiga de longa data, né? Então a gente começou a fazer teatro junto lá em 2003, num grupo da universidade. A Sabrina é uma grande amiga da minha esposa, inclusive ela foi uma das responsáveis por fazer a gente se conectar ali em 2008 dentro do espetáculo, né? Então ela era uma amiga em comum dos dois e a gente acabou, a partir dessa amizade, conseguindo construir o nosso relacionamento. Então, a Sabrina é uma pessoa que a gente nunca se afastou, mesmo os 17 anos que ela ficou morando no sul do país, a gente teve momentos em que a gente foi visitar ela lá, sempre que ela vinha para cá, a gente estava fazendo coisas juntos. Então, existe uma conexão de amizade que favorece a construção de cena, né? Então, a gente tem uma entrega muito bacana, uma capacidade de troca de olhar. Eu me lembro no dia que ela fez o teste de Maria, ela de fato chorou, escorria lágrima dos olhos dela na cena que a gente fez de despedida ali de Jesus e Maria, logo depois que terminava a Bodas de Canaã, né? Então a gente ali era um teste de personagem e a emoção brotou dos olhos dela, assim, né? Então essa troca que a gente tem é muito bacana, eu acho que vai poder emocionar muito o público em cenas específicas aí que exige essa emoção de Maria. A Sabrina consegue entregar isso de uma forma incrível. Eu vou perguntar isso para ela, mas como você conhece a carreira como atriz dela, no seu entendimento, a somatória de outros personagens, até mesmo do próprio Via Crucis, nesse momento vai contribuir muito para a construção do seu personagem, Renato, no caso dela? Com certeza, porque quando o processo cênico, né, todo ele exige a troca, né? Não adianta, ter um personagem principal que é o Jesus. Se tiver só o Jesus lá na arena, nos palcos, nada acontece, né? Então a troca entre os atores, entre os diferentes personagens é fundamental para que a coisa aconteça. Então quando você tem uma atriz como a Sabrina, que entrega muito, as cenas também elas são mais emocionantes, é perceptível a entrega da cena, né? Então é isso que a gente busca construir aí nessa relação, aproveitar a nossa amizade de longa data, são mais de 20 anos já que a gente se conhece, né, para que a gente possa emocionar o público. Poxa, que legal, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o ator Renato Monaro, que vai dar vida a Jesus de Nazaré na edição de 2025 do Via Crucis. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque.
Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o Via Crucis edição 2025. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esta experiência, este trabalho, o ator Renato Monaro, que vai dar vida a Jesus de Nazaré. Ô Renato, eu queria fazer um recorte com um pouco mais de profundidade agora nas questões relacionadas às referências, né, que você construiu, né, que você vem construindo no personagem Jesus de Nazaré. Como é que você trabalha essa questão do ponto de vista, imagino, né, como você citou no primeiro bloco, das séries que você assistiu, dos livros que você leu, das referências de outros atores, tanto outros que estiveram com você no próprio Via Crucis, mas atores que você teve outras referências. Como é que é somar tudo isso para chegar no resultado final? Que a gente sabe que não é final, né? É um processo. É um processo. É um processo. Tudo começa até antes da escolha do personagem, né? Quando a gente vai para o espetáculo, todo o começo de marcação aí, de escolha dos atores, exige que a gente faça testes, né? Então a gente tem um trabalho teatral, né, de interpretação, de sonoridade da voz, tudo. E aí, a partir do momento em que define-se o personagem, aí a gente tem acesso ao texto, né? Então, em primeiro de tudo, do Via Crucis é essa capacidade que o espetáculo tem, agora na sua 26ª edição, de contar a mesma história sempre de um outro ponto de vista, sempre trazendo algum elemento novo, né? Então, o primeiro de tudo, esse ano, a surpresa, quando eu peguei o texto na mão, ver que a narração ia ser do próprio Jesus, né? Então, ali já ficou claro para mim que eu tinha o Jesus pós-ressurreição, o Jesus santo, que está fazendo a narração do espetáculo. E a fala dele é toda conduzida nesse Jesus pós-ressurreição, né? Nos recados que ele deixou para a humanidade, no porquê ele veio. E não vou falar muito, senão dá spoiler, né? Então, assim, tem essa narração de Jesus, isso me surpreendeu muito. Então, a partir do momento que eu tive acesso ao texto, já ficou claro que o Jesus do espetáculo tinha que ser o ser humano que veio para a Terra, né? O ser humano que veio cumprir a sua missão. E a partir daí a gente busca, então, construir os elementos do personagem. A história de Jesus, da forma como ela é contada no Via Crucis, ela passa por fases, né? Então ela tem o Jesus ali na sua fase inicial, né, em que ele vai falar com João Batista, em que ele está conhecendo os primeiros discípulos. Então é um Jesus não conhecido ainda, é um Jesus realmente humano, 100% humano, né? E depois, após as bodas ali, a transformação do vinho, aí é o Jesus que começa a vivenciar os milagres, que começa a atrair o povo. Então é um Jesus que começa a ter mais energia, começa a estar mais apto, né? E a reta final do espetáculo, que é o Jesus que é preso e que tem toda a via sacra, né? Tem o flagelo até a sua morte e ressurreição. Então, quando a gente tem que construir esse personagem em suas fases dentro do espetáculo, a gente tem que buscar as diferentes referências. O fato de eu estar no Via Crucis desde 2006, de eu ter contracenado com 4 outros atores que fizeram o personagem de Jesus, em momentos em que a narração, o enredo do texto era diferente, isso me ajuda muito a entender o que o diretor está querendo para o espetáculo. A gente acaba conhecendo a estrutura do espetáculo, como é que o público se posiciona, né? Então isso ajuda muito a gente na construção do personagem, olhando para dentro do próprio espetáculo. E aí a gente vem com um ajuste fino, né? E aí esse ajuste fino eu vou buscar através das referências que eu já citei, né? Então, através de uma série, por exemplo, eu consigo entender esse Jesus humano, esse Jesus que está ali andando no meio do povo, esse Jesus que está batendo papo com os discípulos. As séries de televisão, elas têm essa vantagem, né? Porque é tudo close, é tudo fechado, então elas conseguem trazer elementos que é difícil num espetáculo céu aberto, amplo, como é o Via Crucis, mas nos ajuda a construir o personagem. Então, pequenas trocas de olhares, toques, gestos, a gente consegue buscar nesses espetáculos televisivos, né? Porque é tudo muito mais próximo. Então, essas séries permitem que a gente vivencie, eles têm uma liberdade artística, né, que eles acabam usando. Então, o Jesus ali dentro da casa, conversando com os discípulos de forma descontraída, dando risada, tal. Então, tudo isso a gente tenta trazer para esse primeiro bloco do espetáculo.
E depois a gente vai buscar, através de filmes que são mais intensos, que têm um enredo mais curto, né? A gente vai buscar esse Jesus em termos de emoção. É o momento de ira dele, quando ele confronta os sacerdotes ali no templo, que é a hora que ele tem que brigar e se exaltar e subir o tom, né? O processo da Via Sacra tem, para mim, importantíssimo o filme da Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, de 2004, que é um filme que, do ponto de vista histórico, né, quando a gente olha os bastidores do filme, é um filme que retratou muito bem qual era a intensidade do processo de crucificação. Do ponto de vista dos romanos. A violência dos romanos, exato. Então, ele é um filme que retrata com uma veracidade, né, o processo de flagelo até ser crucificado, que ajuda muito a construir a emoção do personagem, né, na hora que a gente tem que estar ali tomando chicotada e apanhando, né? Então, nem todas as chicotadas são de verdade, apesar de algumas acertarem, né? Então, algumas vezes acerta e a gente grita mesmo, né? Mas, assim, é uma encenação. Então, a gente tem que tomar um cuidado para fugir do romantismo. Não é um processo romântico. O sofrimento de Jesus durante a Via Sacra não é um processo romântico, né? Então, o filme me ajuda muito a construir essa dor humana que ele sentiu até o momento em que ele se entrega na cruz, né? Então, acho que esses são os elementos que me ajudam demais a fazer esse ajuste fino do personagem. Poxa, que legal. Ô, Renato, quero falar um pouquinho sobre essa relação, você até citou no primeiro bloco, do personagem com o público. Como é para você, Renato, receber essa energia desse público que vai lá para se emocionar com o Jesus? Exato. O público, a expectativa que a gente tem, e aí eu tenho memórias, né, de vários personagens que eu fiz, mas específico de Jesus lá 2011, 12, eu me lembro de uma cena ali no Centro Social Urbano, em que, ao terminar o espetáculo, a gente ali na arena, né, uma senhora na beirada da arena me abraçou aos prantos, né? Eu consegui enxergar Jesus de verdade em você, o seu sofrimento, a sua emoção. Isso me marcou demais, assim, sabe? Essa senhora aos prantos, chorando. Eu tive a minha avó, que faleceu ano passado, falando assim, eu não quero ir te assistir porque eu não quero ver você sofrendo, né? Porque eu sei o quanto o personagem sofre. E aí, então, tem essas relações com as pessoas que conhecem a gente, né? E tem a relação com quem não conhece a gente. A expectativa é que o público se emocione, né? Então, quando a gente está ali, por mais que tenha muito som, muita luz, muita coisa, a gente consegue sentir a respiração do público. De repente, numa cena da Via Sacra, em que o Jesus ele sofre uma queda muito próximo do público, né? Que são algumas marcações que a gente faz. E ali é uma cena que eu me lembro muito bem do... Dá para sentir o público fazendo... Né? Então, assim, esse calor, essa energia é muito perceptível. E é isso que a gente busca entregar enquanto personagem, né? Essa reação do público. E o ano passado, por exemplo, eu fui Caifás, né? Eu era o lado mal da história. Eu me lembro no sábado, se eu não me engano, na hora de a gente sair lá fora para tirar fotos, né? Eu me lembro que uma criança passou, olhou para mim e fez... né? Tipo, aí o outro falou assim, sai daqui, eu não quero tirar foto com você. Então, quando a gente atinge o público dessa forma, eu acho sensacional, porque, de fato, o ano passado eu consegui mostrar que o Caifás não era um cara bom, né? Então, esse ano eu quero mostrar, e eu quero que as pessoas, ao final do espetáculo, falem, poxa, Jesus sofreu pra caramba mesmo, mas ele cumpriu a missão que ele estava suposto a cumprir aqui na Terra, essa é a expectativa. É muito bom isso, né? É bom demais. Renato, falando sobre a questão do preparo do personagem, e eu penso que as pessoas têm muita curiosidade em relação a esse processo, que é a questão física, primeiro, né? Uhum. A gente sabe que quem faz Jesus vai pagar uma conta. Paga. Uhum. Só que também, além da questão física, tem a questão emocional. Como é que é se preparar nessas duas perspectivas? Olha, do ponto de vista físico,
é um processo que começa muito antes do espetáculo, né? Então, assim, eu já tentei o personagem em anos anteriores. O ano passado eu fiz o teste para o personagem. E desde que o espetáculo terminou, o ano passado, eu mantive a busca pelo preparo físico, né, por diminuir essa vida sedentária que a gente acaba tendo, né? Eu trabalho em escritório, então sentado e tal. Então, do ponto de vista de preparo físico, então a prática de esporte, o exercício, a própria montagem do espetáculo, o mês de janeiro, que é quando a gente começa de fato, é um mês muito intenso de alongamentos, de esforço físico, porque a arena lá é gigante, ela é inclinada, ela tem areia, né? Então tem que ter um trabalho de panturrilha, de perna, para aguentar ali todos os 6 dias de apresentação, 2 horas por dia. Então tem um cuidado físico acontecendo. A alimentação, ela precisa ser muito bem controlada, principalmente agora na reta final, né? Não dá para a gente descuidar desse processo, né? E aí a aparência física também é um processo que a gente precisa construir, em que pese não haver uma grande preocupação, né, por parte da direção daquele Jesus europeu, né, aquele rótulo do Jesus de olho claro, tal. Isso nunca houve no espetáculo Via Crucis, né, e continua não existindo. Então a gente tem aí um processo de preparo físico, é bem natural mesmo, né? E em 2011 eu fiz com aplique, depois em 2012 eu já tinha cabelo comprido, e agora eu deixei o cabelo crescer por uma questão aí pessoal mesmo, né? Eu cansei da minha cara, 40 anos, com cabelo curto, penteado de lado, né? Eu ia fazer 40 anos em fevereiro, então lá em março do ano passado eu já decidi que eu ia mudar o meu visual, né? E acabou calhando que deu certo de eu pegar o personagem, né? Então uma coisa meio que soma com a outra. Do ponto de vista emocional, é desafiador. Tem momentos em que eu me vejo sentado num canto. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? Será que casar a vida profissional mais a atuação, que é um desafio grande, a gente ensaia segunda, quarta, sexta, domingo, né? Então você tem que ter a vida profissional, tem a vida pessoal, tem que ser pai, tem que ser marido, e tem a construção de um personagem tão importante, né? Então, em vários momentos eu me pego refletindo se vale a pena, se é isso mesmo, se o caminho é esse, né? E aí eu vou pro ensaio, e aí no ensaio tudo acontece, né? No ensaio a cabeça desliga e você tá ali vivenciando o personagem, construindo cena, cada detalhe, cada coisa, e parece que você volta renovado, assim, o corpo vem e fala, sim, tá valendo a pena, tá bacana. A construção de cena, ela é muito cansativa, tem dia que a gente está mentalmente pensando algumas coisas e na hora não sai, e o diretor fala, se você não mostrar, eu não consigo ver o que está dentro da tua cabeça, eu preciso que você mostre o que você está pensando, e nem sempre a gente consegue fazer com que o corpo mostre o que está em pensamento. Então é um processo árduo, assim, de cobrança mesmo, né? Então a gente teve o processo de gravações de falas, então fica aquela sensação, será que eu fiz o suficiente? Será que eu entreguei tudo? Será que eu poderia ter feito melhor? Então tem o tempo todo, né? Essa autocobrança, controlar a ansiedade, eu acho que é um elemento fundamental, então é não perder a qualidade do sono por conta disso. Eu, Renato, enquanto ator, eu tenho um processo de criação que ele é muito mais lógico do que criativo, né? Então eu preciso enxergar o cenário, enxergar a proposta de cena para eu poder entregar algumas coisas, então isso também acaba dificultando um pouco no processo de criação. Então o meu primeiro trabalho foi, assim que eu recebi o texto, né, de decorar as falas. Então eu gravei todos os áudios e eu ficava escutando aí 3, 4, 5 vezes por dia, sem emoção nenhuma. Não era uma leitura dramática, era uma gravação branca, para eu entender todas as falas e entender tudo que eu tinha que trazer. Depois, num segundo momento, com o processo de construção de cena, entendendo onde eu ia estar, com quem eu ia estar interagindo, né? Aí eu gravei os áudios aí numa leitura dramática,
E aí também 3, 4, 5 vezes por dia ouvindo esse áudio agora com emoções, com intenções. E depois vem a gravação do espetáculo, que é quando a gente entrega a emoção toda, e aí agora a gente tem que pegar e colocar cor, né? Então colocar o corpo para entregar aquilo que foi a emoção que ficou registrada na gravação. Então são etapas de um processo e a gente precisa estar com o coração tranquilo, não adianta queimar etapas, ficar ansioso, querer lá no começo já decorar tudo, né? E eu tenho certeza que o Jesus do primeiro dia não vai ser o mesmo que vai atuar no último dia do espetáculo, porque é um crescimento também com a própria energia do público, a entrega que a gente vai dando a cada dia. Legal. Renato, eu vou pedir para você uma breve reflexão de uma fala do próprio Cristo aqui, para que a gente até possa, de alguma forma, já fechar aqui essa nossa reflexão. Abrindo aspas, então, para a fala de Jesus, ele disse o seguinte: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Fecha aspas. Esse foi um dos grandes ensinamentos do ponto de vista da humildade, no seu entendimento do próprio Mestre Jesus? Exato, ele veio para cá, né, como eu falei, primeiro para ser humano, ele não veio como um anjo, como um santo, cheio de superpoderes, de mágicas, né? Ele viveu a vida dele como um ser humano, ele foi criança, ele foi adolescente, ele teve os seus desafios, apesar dos escritos aí históricos não retratarem muito esse período de Jesus, mas quando a gente vai ler esses outros elementos da filosofia, da história da época, a gente sabe que ele teve uma vida, ele trabalhou com o pai dele, ele foi carpinteiro, né? Então ele teve esses elementos. Então esse trecho, ele reflete esse Jesus humano, esse Jesus amoroso, que veio para ensinar, esse Jesus professoral mesmo, né? Então esse era o grande papel dele, né? E ele nunca escondeu, durante as diversas passagens que a gente vê, ele nunca escondeu que ele era um escolhido, que ele foi nomeado por Deus, né, para vir à Terra, para mudar a forma como o mundo enxergaria as coisas, né, para fazer que as escrituras dos profetas antes dele se cumprissem, né? Então esse trecho ele mostra muito isso, até como no espetáculo tem um trecho dele do diálogo com Pilatos, em que ele reforça que o reino dele não é deste mundo, e que ele não vai fazer nada para evitar que Pilatos o condene, né? Na própria cruz ali, enquanto ele está no processo de morte, ele conversa com os outros crucificados e perdoa eles e diz que vai encontrar eles no paraíso, né? Então é esse Jesus humano, amoroso, que coloca o perdão acima de tudo e o relacionamento entre as pessoas acima de tudo. Jesus não escolheu os seus seguidores, né? Pela classe social, pelo status, pelo poder, né? Jesus simplesmente tocava o coração das pessoas e as pessoas o seguiam, seja Mateus, que era um cobrador de impostos, seja Judas, que era extremamente bem-sucedido, estudado, né, e outros personagens mais simples, né, que tinham uma história de sofrimento e pecado, que também se tornaram seguidores de Jesus, como está escrito aí em todos os lugares. Legal. Renato, queria muito te agradecer, querido, mais uma vez pela parceria, amizade de sempre, desejar sucesso nessa empreitada de interpretar o Mestre Jesus e, claro, quero pedir aqui que você, então, faça suas considerações finais e, mais uma vez, claro, minha gratidão eterna. Anderson, é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho desse processo de construção do personagem, do meu processo enquanto ator, né, para poder entregar uma emoção do personagem. Como eu falei aí ao longo da nossa conversa, o Via Crucis, do meu ponto de vista, eu sou suspeito de falar porque eu estou dentro dele desde 2006, né? Além de atuar lá, como eu falei, eu conheci minha esposa lá dentro, então minha família nasceu dentro do Via Crucis. Eu sou suspeito de falar, mas o Via Crucis, ele é incrível, são 26 anos contando a história de Jesus de pontos de vista diferentes, né? Então eu tenho certeza que o público que for lá no Complexo da Usina Santa Bárbara, de 15 a 20 de abril, de forma gratuita, sempre às 8 horas, o público vai se emocionar e o público vai conseguir vivenciar e renovar a sua fé. Maravilha. Renato, obrigado, saúde, paz e sucesso novamente, viu? Bem, obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o Via Crucis, edição 2025.
Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o ator que vai dar vida a Jesus de Nazaré, Renato Monaro. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.